Prontinho. Então, hoje a gente vai ver as características do tecido muscular, do tecido em si, né? Suas características macro e suas características micro a nível celular, certo? Do tecido e não do sistema muscular, né? A gente quer ver aqui o tecido em si, certo? Então, o tecido muscular, ele é um tecido que está associado ao tecido ósseo e aos tendões. Então, ele só vai ter seu funcionamento de fato ocorrendo quando a sua função está associada às funções desses outros componentes, né? Ao osso e aos tendões, ligamentos. Então, ele vai ser, juntamente com essas estruturas, responsável por todos os movimentos do nosso corpo. Tanto os movimentos voluntários, né, que são os movimentos que a gente mais associa ao tecido muscular, que são as contrações dos nossos músculos esqueléticos, como os involuntários, que são as musculaturas que compõem o nosso sistema respiratório, o nosso sistema digestivo, que a gente não controla, e também tem a contração do coração, que também é formado pelo músculo, o tecido muscular estriado cardíaco, certo? Ou seja, esse tecido ele vai ter função na locomoção do organismo, na digestão, aí envolvendo a musculatura lisa, né? O sistema de contração involuntária, na respiração, também na contração involuntária no sistema respiratório, na circulação, porque esse tecido é ele quem reveste toda a estrutura dos nossos vasos sanguíneos, ok? Então, só para fixar, né? Essas são de fato as funções que o tecido muscular realiza. O aquecimento, se vocês não sabem, quando a gente está com frio e se treme, essas tremedeiras nada mais são do que os nossos músculos contraindo no intuito de gerar calor e gerar algum aquecimento para o organismo. A circulação, como eu já falei, tanto no revestimento dos vasos sanguíneos, como também através da contração do músculo cardíaco lá no coração, que faz o bombeamento de todo o sangue para o corpo, sustentação e movimentos associados aí aos ossos, aos tendões e ligamentos. Então, essas funções, ou elas funcionam de forma conjunta, ou elas funcionam também de forma sozinha, mas a maioria das funções do tecido muscular sempre envolve outros componentes do nosso organismo, certo? Mas qual é a composição do tecido muscular? Então, o tecido muscular, como a gente vem vendo qual a origem embrionária dos outros tecidos, né? Ele vai ter a origem proveniente do mesoderma, certo? As suas células têm como característica serem células alongadas, que é justamente essa característica morfológica que permite o fato de encurtar e alongar, ou seja, que permite a contração, uma vez que esse tecido está voltado para a contração, certo? E vai possuir aí pouquíssima matriz extracelular, o que a gente vê que vai totalmente o oposto do tecido conjuntivo, né? Que o tecido conjuntivo e os seus componentes lá todos, a gente vê que a grande maioria tem uma imensa quantidade de matriz extracelular. E no caso do tecido muscular, não, a gente tem pouquíssima matriz extracelular. Então, essas células desempenham todas as funções que esse tecido desempenha. Então, a gente não precisa de uma matriz extracelular que vai efetuar a função. Por exemplo, o tecido ósseo. A gente sabe que a função em si, a característica em si do tecido ósseo provém da matriz óssea, né? Da matriz extracelular do tecido ósseo. Já não é o caso do tecido muscular. No tecido muscular, a própria célula é quem efetua todas as funções. Por quê? Porque ela vai ter essa composição alongada que permite esse processo de encurtamento e alongamento, que é a função que esse tecido desempenha para os mais diversos processos do nosso organismo. Então, esse tecido ele vai ter algumas características especiais, né? Algumas características específicas. A gente vê que todas as células dos tecidos lá conjuntivo que a gente viu têm uma determinada nomenclatura, né? Osteoblastos, fibroblastos, condroblastos.
e etc, e etc. Mas a gente não vai definir as estruturas dessas células diferentemente. Tem a membrana celular do fibroblasto, do condroblasto, do osteócito, do osteoblasto, a gente vai ter o retículo endoplasmático dessas células, todas essas estruturas são chamadas da mesma maneira. No caso do tecido muscular, a gente vai ter uma nomenclatura bem específica. E por que isso? Por que essa diferença? Porque esse tecido desempenha funções altamente específicas, né? Ele só realiza o processo de contração muscular. Seja a musculatura estriada cardíaca, ela vai realizar o processo de contração, certo? Todas as funções associadas de aquecimento, de circulação sanguínea, de bombeamento do sangue para o corpo, de locomoção, de sustentação, todas as funções que são desempenhadas pelo tecido muscular só vão acontecer graças à capacidade dessas células musculares realizarem esse processo de contração. Então, como eles têm essa ação muito específica, que é o processo de contração, eles têm características específicas para eles, certo? Então, essas células musculares, elas não são chamadas de células do tecido muscular, elas são chamadas de miócitos ou fibra muscular. Então, uma única célula do tecido muscular é chamada de fibra muscular, certo? Na maioria das vezes, a gente utiliza mesmo o termo fibra muscular, certo? Devido à sua elevada especificidade na realização das suas funções, que são sempre associadas ao mesmo processo orgânico que essa célula realiza, que é a contração, certo? A sua membrana plasmática, portanto, não vai ser chamada de membrana plasmática, vai ser chamada de sarcolema, certo? As invaginações que tem na membrana, né, que são a formação dos pseudópodes na estrutura membranosa da célula, vai ser chamada de túbulos T. O retículo endoplasmático, que é assim chamado em todas as outras células do tecido conjuntivo, por exemplo, ele vai ser chamado na fibra muscular de retículo sarcoplasmático, que é rico em íons cálcio, certo? E o citoplasma, que é assim chamado em todas as outras células, ele vai ser chamado na fibra muscular de sarcoplasma, certo? Por quê? Porque esse sarcoplasma ele vai ser rico em miofilamentos de actina, miosina, que a gente vai já ver, certo? Então, é importante que vocês compreendam essa estruturação da fibra muscular, como ela é específica, como ela é diferente. Então, a célula em si é chamada de fibra muscular, sua membrana é o sarcolema, suas invaginações são os túbulos T, o retículo endoplasmático, na verdade, é retículo sarcoplasmático, e o citoplasma é chamado de sarcoplasma, ok? Então, aqui vocês podem visualizar. Ó. Aqui a gente tem uma fibra muscular, certo? Essa fibra muscular tem o sarcolema, que é a membrana plasmática revestindo a fibra muscular, certo? E aqui vocês observam que tem tipo poros aparecendo na membrana dessa fibra muscular, que são as invaginações. E essas invaginações nada mais são do que esses túbulos T, certo? Aí nós temos também, envolvendo aqui as miofibrilas, essa estrutura em azul, que é chamado de retículo sarcoplasmático, que é riquíssimo em cálcio e está diretamente associado ao processo de contração. Então, em vez de retículo endoplasmático, é o retículo sarcoplasmático. E o que envolve aqui, né, essas miofibrilas, esses retículos, esses túbulos T, nada mais é do que o sarcoplasma, que numa célula normal é chamado de citoplasma, e aqui o que envolve é o sarcoplasma, no caso da fibra muscular. E, obviamente, nós vamos ter a presença de outras organelas, né? Mas, principalmente, temos uma predominância de mitocôndrias. Por quê? Porque a fibra muscular ela necessita muito de quê para funcionar? De energia, né? De ATP. Quem é a organela responsável por fornecer energia a essa célula?
nada mais é do que a mitocôndria. Então, a gente também tem uma grande presença de mitocôndrias na fibra muscular, certo? E aí, no caso dessas miofibrilas, elas são formadas aí por filamentos de actina, que é o filamento mais fino, e de miosina, que é o filamento mais grosso. Então, por isso que se disse anteriormente que o sarcoplasma, que é o citoplasma, né, da fibra muscular, que vai conter tudo isso aqui inserido nele, é rico em miofibrilas, em filamentos, né? Porque justamente ele tem várias miofibrilas e essas miofibrilas são formadas pelos filamentos de actina e miosina, que vão estruturar a menor unidade de contração dessa fibra muscular, que é o sarcômero, ok? Então, nós temos 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido estriado cardíaco, certo? Que vai ter como característica, pelo próprio nome, essa estrutura estriada, né? Que a gente vê bandas claras e escuras aqui, certo? E ele vai ser assim contínuo, ele não tem separação entre as fibras musculares. Quando a gente for detalhar esse tecido, nós vamos ver por que essa estrutura ela é contínua, por qual motivo, como ela se mantém contínua, certo? Então, esse é o primeiro tipo de tecido muscular, o estriado cardíaco. Esse aqui é o tecido muscular do tipo liso, vai ser aquele que vai compor o nosso trato digestivo, o nosso trato respiratório, né? Que é responsável as contrações que acontecem lá no esôfago, no estômago para empurrar o alimento, no intestino delgado, no intestino grosso. Então, todos esses órgãos do nosso sistema digestivo têm a presença da musculatura lisa. Da mesma forma, o nosso sistema respiratório, a traqueia, acredito que vocês viram já em anatomia humana, né? A traqueia tem um revestimento de tecido muscular liso por dentro dos anéis de cartilagem, que favorece também o processo respiratório, o funcionamento. Então, todas essas contrações, essa musculatura lisa, vai formar esses sistemas essenciais para o nosso organismo através de uma contração involuntária, que a gente também vai já detalhar. E aqui vocês já veem que eles não têm a característica estriada, né? A gente não visualiza bandas diferentes na musculatura lisa. E também a gente não está vendo continuidade entre as fibras musculares. Mas o que é que a gente observa aqui, tanto nesse quanto nesse, e já partindo aqui para o estriado esquelético? Que todas as fibras musculares são o quê? Alongadas, né? Todas elas são longas, porque todas elas têm a função de contração. Por isso, elas precisam ter um espaço que permita o encurtamento e o afastamento, ou seja, o processo de contração em si. E o último tecido muscular vai ser o tecido estriado esquelético, que, mais uma vez, vai compor a maior parte da musculatura do nosso corpo, certo? Essa musculatura relacionada à locomoção, né? À sustentação. E aí, essa musculatura estriada esquelética, ela vai ter a característica estriada aqui, que a gente visualiza, bandas claras e bandas escuras, certo? E vai também ter uma continuidade entre as fibras musculares. Vocês viram lá aquela figurinha anterior que mostra as partes da fibra muscular mais detalhadamente, que é característica de uma fibra muscular estriada esquelética, em que a gente via as miofibrilas lá em sequência, certo? Então, o tecido muscular estriado esquelético, as fibras são dispostas em feixes, né? Como vocês conseguiram visualizar, por isso tem um aspecto estriado, que a gente visualiza as bandas claras e escuras desses feixes, que é justamente a composição entre o filamento miosina grosso, né? Que fica mais escuro, e o filamento actina mais fino, que fica mais claro. A sua contração é involuntária, né? O nosso coração, ele vai compor aí o miocárdio,
Então, o nosso coração ele não pode ter uma contração voluntária, ele não vai depender da nossa vontade para ele bater, ele bate a qualquer momento. Nós estejamos em coma, né? Nós estejamos aí dormindo, acordados, correndo, repousando, ele vai bater eternamente não, né? Mas ele sempre vai bater até o momento em que ele parar de funcionar, obviamente. Então, a sua contração ela é involuntária, controlada ali pelo sino atrial que existe na cavidade do coração, certo? Essa contração ela é uma contração vigorosa e rítmica, né? Todas as fibras musculares que formam a musculatura estriada esquelética, elas contraem ao mesmo tempo, certo? Porque se a gente não tiver essa contração no mesmo tempo, a gente não consegue aí que essa contração ocorra de forma rítmica, né? Então, a gente tem o quê? As arritmias, se as fibras musculares do estriado cardíaco não contraírem ao mesmo tempo. Então, ela contrai de forma vigorosa para garantir que aconteça a pequena e a grande circulação do nosso sistema cardiovascular e também é de forma rítmica. Assim, a contração ocorre em todas as fibras musculares cardíacas ao mesmo tempo, certo? Para evitar a ocorrência justamente das arritmias do coração. E o tecido liso, né? As fibras elas já vão se dispor de forma aleatória, por isso nós não conseguimos visualizar feixes, porque não tem a disposição certinha. Filamento de actina, filamento de miosina, filamento de actina, filamento de miosina. Não. Na musculatura lisa, essas fibras se dispõem de forma aleatória, por isso nós não visualizamos feixes, não visualizamos bandas, certo? Então, ele vai ter aí um aspecto liso. Sua contração também é involuntária, só que ela é uma contração lenta, né? Você imagina que a contração ela é involuntária porque você não controla o descimento do bolo alimentar lá para o teu estômago. Tu não vai ficar controlando o movimento que o bolo alimentar vai fazer no teu intestino delgado. Isso quem vai controlar é o teu organismo. Quanto tempo esse quimo vai passar dentro do intestino delgado para que sejam absorvidos todos os nutrientes que ele possui. Então, tudo isso é controlado involuntariamente. E por que essa contração é lenta? Você já imaginou aqui, tu mastigando, formou o bolo alimentar. Quando tu faz a deglutição, já pensou se caísse direto, entrou no esôfago, o esôfago é como se fosse um cano, né? Entrou no esôfago, puf, caiu no estômago direto, no ácido. Respinga ácido para todo lado, né? Então, não ia ser bom. Então, por isso que a gente tem a musculatura lisa formando o esôfago e essa musculatura vai contraindo lentamente, que são os conhecidos movimentos peristálticos, né? Então, ele vai realizando esses movimentos peristálticos através de uma contração involuntária para que o bolo alimentar chegue lá no estômago direitinho, sem cair de uma vez, para não gerar um peso a mais, não causar escapamento de ácido para o fora do estômago, certo? Então, por isso que a contração ela é involuntária e também ela é lenta para que o sistema ele funcione de forma eficaz, ok? Esse tecido vai compor a maior parte do sistema digestivo e do sistema respiratório, como eu já havia dito lá no início para vocês. E o tecido muscular estriado esquelético, né? Ele também vai ter as suas fibras musculares dispostas em feixes, então a gente consegue visualizar esse aspecto estriado, né? Ver essas bandas claras e escuras. Ela fez cocô de novo. Mas o cocô tá normal ou é diarreia? Meu Deus. E já essa musculatura estriada esquelética, ela é de contração voluntária e uma contração rápida, né? Porque se a gente tem ali o ato reflexo, quando a gente encosta em algo quente, tipo assim, a gente precisa ter um movimento rápido, que essa ação aconteça de forma rápida. Então, se a gente está correndo, caminhando, essa contração ela precisa acontecer de forma rápida para que a gente consiga efetuar a ação.
mas a gente consegue controlar essa ação. Por isso a contração é voluntária. O meu sistema nervoso ele tem que enviar o sinal aos nervos motores para que ocorra aí a contração dessa fibra muscular, certo? Esse tecido muscular estriado esquelético vai formar aí cerca de 40% do peso do corpo, certo? Então é a maior parte da musculatura do corpo. É melhor lavar, porque deve estar ferido. Está ferido, Maria. Então, a gente vai detalhar cada um desses tecidos agora, certo? Entender mais sobre a sua função. Então, o tecido muscular estriado cardíaco, ele vai compor apenas o miocárdio, né? A musculatura que envolve o nosso coração. Ele não vai fazer parte de nenhum outro componente do corpo, certo? Só do coração. Ele inicia sua contração, que é a chamada sístole, né? E o relaxamento, que é a chamada diástole, antes da gente nascer e só para quando a gente morre. É por isso que a primeira coisa que a gente vê desenvolver no feto, né, no início, nas primeiras semanas, é a contração cardíaca, né? Então, a gente consegue ouvir os batimentos do feto ainda dentro da barriga. Então, ele consegue realizar o processo de contração e de relaxamento ainda antes, muito antes de nascer. Então, esse tecido é o responsável por realizar os batimentos cardíacos que bombeiam o sangue por todo o corpo, seja na pequena circulação, que é para reoxigenar o sangue, pessoal, eu acho que eu vi mesmo na hora que caiu, mas me digam aí onde foi que parou? Qual foi a última coisa que eu falei? Pessoal, estava iniciando sístole e a diástole, né? Aqui nesse segundo, né? Beleza, tá bom. Ok. Pronto. Então, esse tecido, ele vai iniciar a sua contração, ou seja, a sístole e o relaxamento, que é a diástole, antes mesmo da gente nascer. E só para quando a gente morre, né? Então, ele funciona a todo momento. A gente dormindo, a gente estando em coma, correndo ou não, não é do nosso controle controlar
a contração cardíaca. Então, esse processo de contração e relaxamento, ele inicia ainda no feto, né? Por isso é o primeiro contato que a gente tem com o bebê é através dos batimentos cardíacos, nas primeiras semanas ali a gente já tem o desenvolvimento dessa estrutura que é capaz de contrair e relaxar. Então, a gente consegue ouvir os batimentos do feto, certo? Muito antes dele nascer. Além disso, esse tecido é quem é responsável por realizar os batimentos cardíacos que bombeiam o sangue por todo o corpo, né? Ou seja, responsável por enviar o sangue, seja na pequena circulação para reoxigenação, como para a grande circulação aí, para mandar o sangue oxigenado a todas as células do organismo. E como a gente sabe, o sangue é o responsável por enviar gases, nutrientes a todas as células do corpo. Então, esse processo que o tecido muscular estriado cardíaco realiza dos batimentos cardíacos está diretamente relacionado ao bom funcionamento do metabolismo do corpo, né? Que é ele quem vai sustentar o metabolismo de cada célula do organismo. A contração que acontece nesse tecido estriado cardíaco, ela é uma contração involuntária, que acontece via nó sinoatrial. Então, bem aqui, a gente tem essa estrutura do nó sinoatrial. Eu ainda não sei se vocês já tiveram a aula de sistema cardiovascular. Creio que não, né? Porque nós que estamos antecipadas. Mas essa estrutura aqui, em cima do ventrículo direito, certo? Do átrio direito, perdão, ela tem ramificações para o miocárdio, certo? Para a musculatura que envolve as câmaras cardíacas, e ele quem dá o sinal elétrico de contração. Aí o nó sinoatrial envia o sinal de contração, depois o coração relaxa. Ele envia outro sinal, a contração, depois o coração relaxa. Então, esse batimento cardíaco que acontece, né, que estimula o miocárdio a contrair, e depois ele vai relaxar, é graças à presença aqui da estrutura do nó sinoatrial. É importante que vocês saibam que o cérebro, ele não controla o ritmo de batimentos do coração, certo? Ele vai controlar, ele não controla a contração do coração, ele vai controlar o ritmo. Se a gente está correndo, se a gente está numa situação de medo, então ele aumenta a frequência cardíaca, ou seja, esses batimentos eles vão ficar mais intensos. Mas quando a gente está relaxando e tudo, ele reduz a frequência cardíaca. Mas a contração em si, o controle dessa contração é realizado pelo nó sinoatrial, certo? Então, as fibras musculares do tecido muscular cardíaco vai possuir aí miofilamentos dispostos em feixes, por isso que a gente visualiza as estrias, que eles são unidos por desmossomos. Vocês lembram que na hora que eu mencionei os tipos de tecido, que eu mostrei para vocês as células do tecido muscular cardíaco, eu mostrei que elas eram praticamente unidas, né? Elas não tinham separação. E é uma das coisas que unem essas fibras são esses miofilamentos, né? Esses desmossomos. Então, dentro da fibra muscular cardíaca, nós temos vários miofilamentos, certo? Esses miofilamentos, eles vão ficar unidos dentro da fibra cardíaca através dessas estruturas chamadas de desmossomos, que vocês também vão ver que existem lá no tecido epitelial, né? Que o tecido epitelial, ele é bem justaposto, né? Bem coladinho. E esse coladinho é garantido também por estruturas chamadas de desmossomos, ok? As células das fibras, as fibras cardíacas, elas vão possuir de 1 a 2 núcleos. Elas são ramificadas, né, justamente para garantir essa união de uma fibra a outra, e cada fibra se une uma a outra por discos intracelulares que contêm ainda proteínas chamadas de gaps. Então, além da presença desses discos intracelulares que unem uma fibra a outra, mantendo essa continuidade, nós temos ainda dentro desses discos as proteínas gaps que fazem essa adesão ser maior ainda, certo? Essas fibras, elas não regeneram, por isso que nós temos uma lesão no coração,
a gente não tem a capacidade de regenerar essa lesão, então a gente vai desenvolver problemas cardíacos, certo? E essa estruturação, né, totalmente unida dentro da fibra, uma única fibra cardíaca. Dentro dessa única fibra cardíaca, nós temos vários miofilamentos de miosina, actina, etc. Esses miofilamentos estão unidos por desmossomos. Além disso, as fibras cardíacas estão unidas pelos discos intracelulares. E além dos discos intracelulares, eles também estão unidos pelas proteínas GAPs. Então, essa estruturação que permite colar, unir, praticamente tornando como a fibra cardíaca, é que permite a contração simultânea do coração, né? Então, a gente precisa disso para que o coração contraia numa contração única, né? E não haja separação, e aí contrai uma vez no átrio, e depois contrai no ventrículo, e assim. Então, isso causaria as arritmias cardíacas. Quando a gente tem disfunções na estruturação dessas células, quando a gente tem disfunções na estruturação dessas células musculares, fibrose é quando a gente tem uma lesão, e aí a fibrose é um processo de cicatrização, né? Então, vamos supor que a gente tenha a lesão e aí a gente teve a cicatrização nesse coração. Aí você concorda comigo que a fibrose ela vai preencher com vários tipos de tecidos, né? A gente tem tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido relacionado à cicatrização. A gente vai ter o tecido fibroso aí relacionado aos fibroblastos. Então, você concorda que a gente não vai ter essa continuidade, né? A gente vai ter uma cicatriz ali no meio dessa continuidade entre as fibras cardíacas que vai prejudicar a maior eficiência do funcionamento do coração. Obviamente que vai haver todos os tratamentos médicos, né, para tentar otimizar e burlar, né, passar por cima dessa cicatriz que atrapalha essa contração rítmica do coração. Mas ele vai se impedir que seja uma atuação de contração ótima, porque a gente tem um tecido ali que não tem a união via discos intracelulares, não tem a união via GAPs, não tem a união dentro, porque não é uma fibra muscular, né? É outro tipo de tecido. Não tem a união dentro entre os miofilamentos por desmossomos, então a gente não tem essa continuidade. Então é como se tivesse que dar um pulo, né? De uma fibra para outra. Entendeu? Nada. Então, é essa estruturação que permite essa contração do coração todo de uma única vez. Quando a gente tem, por exemplo, que a. Oh, meu Deus, esqueci o nome. Pronto. Mas que a aluna acabou de perguntar, né? Da fibrose, né? A cicatrização no coração vai causar disfunções, né? Vai causar arritmia. Ah, professora, se tiver uma fibrose, se tiver uma estruturação de fibras que não estejam coladas, a pessoa não sobrevive mais, vai morrer? Não, tem capacidade aí de suplantar certas barreiras, né? Dependendo do nível, e fazer essa contração, mas vai ter problemas, vai ter a arritmia cardíaca, certo? Então, aqui vocês visualizam de forma muito melhor, né? Então, aqui a gente tem uma fibra muscular, aí observem que dentro dessa fibra muscular nós temos o quê? Nós temos os miofilamentos. E aí, esses miofilamentos, eles ficam unidos dentro da fibra muscular por desmossomos. A gente tem a estrutura aqui de vários desmossomos unindo cada miofilamento, garantindo uma estruturação bem... esqueci a palavra, uma estruturação bem fixa, certo? Não é essa palavra, mas é porque eu realmente esqueci. Bem contínua, pronto, uma estruturação contínua. Da mesma forma que dentro da fibra cardíaca a gente tem essa estruturação contínua, graças aos desmossomos, no tecido cardíaco em si, como um todo, no miocárdio como um todo, a gente também vai ter essa estruturação contínua, graças à presença das conexões entre as fibras. Ou seja, a gente visualiza aqui, ó,
que entre cada fibra a gente vai ter aqui os discos intracelulares, que essa estruturação aqui, ó, em voltas, né? A gente vê que tem várias invaginações aqui do sarcolema dessas fibras. Essas invaginações vão se encaixar perfeitamente uma à outra. Então, é assim que a gente garante também essa continuidade entre as fibras. E aqui, quando a gente afasta esses discos intracelulares, né, os discos que conectam as fibras cardíacas, a gente consegue visualizar essas proteínas pequenininhas, que são as proteínas GAPs, né, que estão aí envolvidas na conexão entre essas fibras musculares, certo? Então, é graças a essas estruturas, os desmossomos, os discos intracelulares, as proteínas GAPs, que a gente consegue a continuidade do tecido muscular cardíaco, do miocárdio, garantindo a ritmicidade da contração desse tecido, ok? E quanto ao tecido muscular liso, né? As fibras que formam o tecido muscular liso vão ter aí miofilamentos dispostos aleatoriamente, por isso a gente não visualiza estrias no caso desse tecido. As suas células, diferentemente das células cardíacas, vão possuir apenas um núcleo, certo? Vão ter elevada taxa de regeneração, obviamente, né? Então, eu tenho células ali do nosso sistema respiratório, do nosso sistema digestivo, que estão constantemente sendo expostas aos mais diversos componentes do meio externo, né? O sistema respiratório, todos os micro-organismos e etc., que entram juntamente com o ar, aquilo também que a gente ingere, chega no nosso estômago, no nosso esôfago. Então, tudo isso, com certeza, vai agredir as células desses sistemas. Então, a gente teria a morte de várias células desses sistemas. Então, a gente precisa ter uma elevada taxa de regeneração para recompor essas células que são removidas no funcionamento normal desses sistemas. Então, eles estão funcionando, eles estão perdendo células. É normal que isso aconteça, mas eles possuem, para suplantar essa situação, a capacidade de se regenerar praticamente que constantemente. É o caso do estômago, né? Que além de ter as interferências externas, a gente sabe que ele está lá em contato com ácido pH 2 direto, isso também vai danificar as suas células, então ele precisa estar constantemente regenerando as suas células. No caso das fibras do tecido muscular liso, a gente não vai ter a presença dos túbulos T. Lembram lá na imagem que na membrana tinha as invaginações, né, que eram praticamente poros. Então, no caso das fibras do tecido muscular liso, a gente não tem a presença desses poros, ou seja, nós não possuímos a presença dos túbulos T. Quando vocês forem ver fisiologia, né, humana, vocês vão ver que os túbulos T no tecido muscular eles são essenciais para a contração muscular mais vigorosa, né? Para que ela seja mais eficiente. Por quê? Porque eles vão garantir uma maior concentração de cálcio, que aí garante a polarização lá do retículo sarcoplasmático, e essa polarização vai interferir diretamente no processo de contração muscular. Então, como não existe a presença dos túbulos T, a concentração de cálcio ela cai drasticamente na fibra muscular do tecido liso. Então, se eu tenho uma concentração menor de cálcio na fibra muscular, eu vou interferir na polarização que acontece lá no retículo sarcoplasmático, portanto, vou interferir na eficiência da contração muscular. Então, ela não é tão vigorosa, né? Ela vai ser lenta. Então, o fato das células do tecido muscular liso não terem túbulos T é que confere a contração lenta característica desse tecido, certo? Então, o cálcio que vai entrar lá na fibra do tecido liso e vai interagir com o retículo sarcoplasmático, gerando a contração, é um cálcio que entra por vesículas. Então, a entrada dessas vesículas, vocês concordam que um poro, né, que é como a gente visualiza os túbulos T, a entrada do cálcio vai ser muito mais rápido, muito mais eficaz
assim, polarizando o retículo sarcoplasmático de forma mais rápida e eficiente. Quando essa entrada é por vesículas, a gente tem que ter o processo de endocitose da vesícula, depois tem que ter o processo de exocitose do cálcio que está dentro da vesícula, para que chegue até o retículo sarcoplasmático e ocorra, de fato, o processo de polarização. Além disso, essas vesículas não têm a capacidade de carregar uma elevada concentração de cálcio. Então, a gente tem uma concentração de cálcio bem mais baixa, além de ter uma entrada dessa mesma concentração baixa muito mais lenta. Isso vai conferir o quê? Uma contração lenta e também a contração é involuntária, né, que nós não controlamos. Ela acontece constantemente nesses sistemas formados pelo tecido muscular liso. Então, a contração lenta é graças à entrada desse cálcio em menor concentração por vesículas, que é uma entrada lenta, certo? Porque não há a presença de túbulos T. Então, a gente tem essa contração lenta, né? No sistema digestivo, que a gente sabe, os movimentos peristálticos, eles acontecem dessa forma devido a essa estruturação da fibra do tecido muscular liso, certo? Então, a gente tem aqui o estômago, né? Que a gente tem parte epitelial e temos parte muscular. Então, essa fibra muscular, a gente vê aqui, está bem unida, mas nós não visualizamos estrias, porque os miofilamentos estão dispostos de forma aleatória. E aí, dentro dessas fibras, a gente tem a presença de um único núcleo, certo? E quando a gente precisa que ocorra a contração dessas fibras aqui, vai entrar nessas fibras pequenas vesículas contendo uma baixa concentração de cálcio. Então, essas vesículas contendo uma baixa concentração de cálcio são encaminhadas ao retículo sarcoplasmático da fibra muscular lisa, e esse retículo sarcoplasmático vai desencadear o processo de contração. Como isso ocorre provindo aí das vesículas, então essa contração ela é lenta, né? Ela é mais lenta e menos vigorosa, porque a gente tem uma entrada lenta e uma concentração de cálcio bem menor, causando uma despolarização do retículo endoplasmático bem menos densa do que o que ocorre nas outras fibras dos outros tecidos musculares, certo? Então, por isso que as fibras desse tecido têm uma contração lenta, ok? E o tecido muscular estriado esquelético, né, que é aquele que predomina no nosso organismo. Então, vai compor a maior parte da massa muscular do nosso corpo. Ele está associado ao tecido esquelético ou à pele, que a gente já viu, né, que é o tecido ósseo. Ele vai ficar conectado ali ao tecido ósseo, como também à pele, para que, de fato, a função dele de movimentação seja efetuada. Então, é um conjunto de sistemas que vão atuar juntamente para que a ação seja efetuada. As suas células são as fibras musculares ou miócitos, em sua maioria elas são multinucleadas, né? Tem muito mais de 2 núcleos, certo? E elas são envoltas por tecido conjuntivo. Por que que essas fibras musculares têm que ser envoltas por tecido conjuntivo? Porque esse tecido conjuntivo vai evitar o desgaste entre as fibras. Como nós sabemos, a gente está utilizando o nosso sistema muscular esquelético constantemente, né? Aqui, na sustentação, os músculos responsáveis por me manter sustentada, eles estão contraindo o tempo todo para me manter nessa posição. Para que eu caminhe, para que eu vá ao banheiro, para que eu vá sair, para que eu vá correr, para que eu vá à academia, para que eu dê aula aqui, os músculos da minha face, eles estão contraindo constantemente. O que é que isso significa? Que a musculatura estriada, assim como a musculatura do coração também, e também a musculatura lisa, que tem uma taxa de regeneração elevada, elas estão sendo utilizadas muito, né? O que é que isso provoca? Um desgaste muito grande. Então, a presença desse tecido conjuntivo envolvendo a fibra muscular do esquelético evita o desgaste, né, de uma fibra
na outra no processo de contração e relaxamento que vai acontecer a partir do seu funcionamento. Então, esse tecido conjuntivo, essa membraninha de tecido conjuntivo, vai evitar que aconteça esse desgaste. Além disso, funciona como uma cola, né? Ela une uma fibra muscular esquelética à outra. Isso vai estabilizar os movimentos, fazer com que os movimentos ocorram de forma mais padronizada, né? Como se fosse de uma forma mais contínua, como se fosse a ritmicidade lá do tecido muscular cardíaco, mas obviamente não tão eficiente como o tecido muscular cardíaco. Por quê? Porque entre as fibras musculares do tecido esquelético, nós temos esse tecido conjuntivo que funciona como cola, mas vocês concordam que todas aquelas estruturas que existem nas fibras cardíacas torna essa contração cardíaca muito mais eficiente, né? Nós temos lá desmossomos, discos intracelulares, proteínas gaps, fazendo com que essa continuidade da contração seja bem mais eficaz. Então, a gente tem uma eficácia na contração da musculatura esquelética, sim, devido à presença desse tecido conjuntivo que contribui nessa eficácia, mas ele não é tão eficiente, obviamente, como o tecido cardíaco, porque ele não tem essas outras estruturas unindo uma fibra à outra. Então, aqui, aquela figurinha que a gente viu no início, é a estruturação de uma fibra muscular esquelética, certo? E aí, a gente tem na formação do músculo, em total, né, 3 camadas que são envoltas por esse tecido conjuntivo, que tem o papel de evitar o desgaste, bem como também unir todos esses componentes desse tecido muscular. Vocês concordam que o tecido muscular de cada feixe, né, ele vai se unindo de várias fibras, né, vai formando conjuntos de várias fibras até formar o músculo em si, como nós conhecemos. Então, a gente tem a presença dessas 3 camadas de tecido conjuntivo para ir dando aderência, para ir justamente unindo mais ainda as fibras que vão compor esse músculo, para que ele possa atuar, para que ele possa funcionar de forma mais contínua, ou seja, de forma mais eficaz. Então, quais são essas 3 camadas que são envoltas por tecido conjuntivo, né? Essas 3 camadas de tecido conjuntivo. Então, a gente tem o endomísio. Esse endomísio, ele vai envolver as fibras musculares, os miofilamentos que compõem as fibras musculares, certo? Depois, a gente tem o perimísio, que vai envolver os fascículos musculares, que nada mais são que conjuntos de fibras. Então, o endomísio, ele envolve uma fibra muscular, ou seja, uma célula do tecido muscular esquelético. Aí vem várias células do tecido muscular esquelético, ou seja, várias fibras musculares se unem formando um fascículo, né? Esse fascículo, ele vai ser envolto pelo tecido conjuntivo chamado de perimísio. E quando a gente une vários fascículos, né, a gente tem a formação do músculo, e o músculo em si, ele vai ser envolto pelo tecido conjuntivo epimísio, certo? Então, é aqui, ó. A gente tem uma fibra muscular, certo? Essa fibra muscular é composta pelo retículo sarcoplasmático, pelos miofilamentos de actina e miosina, etc, etc. Então, nós temos aqui o endomísio envolvendo essa fibra muscular, certo? Várias fibras musculares, ou seja, várias células do tecido muscular esquelético se unem para formar um fascículo muscular. Esse fascículo muscular vai ser envolto, aqui fica melhor de visualizar, ó, pelo perimísio, certo? Então, o perimísio, ele vai revestir os fascículos musculares, e a união desses fascículos musculares vai formar o músculo em si, e o músculo em si, ele é envolto pelo epimísio, certo? Que vai revestir o músculo como um todo, como a gente conhece, certo? Então, cada
fibra muscular desse tecido muscular esquelético, ele tem uma unidade ativa básica, que é o chamado sarcômero. E o sarcômero vai ser a menor unidade estrutural contrátil, certo? Então, a estrutura do sarcômero, quando a gente olha para uma fibra muscular, a gente acha, a fibra muscular ela já é pequena, né, professora? Pois é, e dentro dela nós temos várias unidades contráteis, várias unidades menores contráteis, que são chamados sarcômeros, certo? Dentro de cada fibra, ou seja, de cada célula. E a estrutura desse sarcômero, como é que ela é? Nós temos duas bandas claras, certo? Que são chamadas de banda 1, que são riscadas pela linha Z, que é a actina. Nós temos uma banda escura, chamada de banda A, que é riscada pela linha M, que é formada pela miosina, e temos uma banda H, que só vai surgir quando esse sarcômero estiver relaxado. Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem agora com a imagem, certo? Assim, só dizendo, a gente não consegue visualizar. Então, vamos lá. Aqui é a menor unidade contrátil do tecido muscular, o sarcômero, certo? Então, nós temos duas bandas claras. Observem que aqui a gente tem uma coisinha escura, né? Um alaranjado mais escuro. E bem aqui é branco, não é isso? Então, o sarcômero é formado por essas duas bandas claras, certo? Que é justamente composto por actina, principalmente. Essas duas bandas claras, que são chamadas de banda 1, elas são cortadas por uma linha chamada de linha Z, certo? E nós temos uma banda escura, né, que tem a predominância do filamento mais grosso, que é o filamento de miosina, que é chamada de banda A. Essa banda A, ela também vai ser cortada por uma linha M aqui no meio. E a gente tem o processo de contração acontecendo aqui nessa unidade contrátil, nessa menor unidade contrátil, ou seja, no sarcômero, que é quando há o deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, e aí a gente vê que há o encurtamento aqui dessa distância das bandas 1 e da banda A, né? A banda A fica menor e as bandas 1 também, banda I ou banda 1, ficam também menores, certo? Então, a contração nada mais é do que o deslizamento desses filamentos uns sobre os outros, acarretando aí no encurtamento, portanto, na contração. E no relaxamento, volta-se a essa estruturação normal. Professora, e aquela linha H que a senhora falou? A linha H, ela só é visualizada quando o sarcômero está relaxado, certo? É quando a gente visualiza a linha H. Quando ele está contraído, a gente não consegue visualizar na micrografia, certo? Então, aqui, ó, é uma foto já de micrografia, não é uma representação em desenho. Então, nós vemos que a unidade do sarcômero, a gente tem duas bandas claras, que são chamadas de banda I ou banda 1. Essas duas bandas claras têm a predominância da presença dos filamentos de actina e eles são cortados aqui por uma linha Z, certo? Nós temos aqui a banda escura, que é a banda A, que tem a predominância dos filamentos grossos de miosina, e esse filamento ele é cortado pela linha M, né? Então, essa banda ela é cortada pela linha M. Quando o sarcômero está relaxado, nós conseguimos visualizar ainda uma outra linha dentro da linha M, que é justamente a linha H, que a gente só visualiza quando o sarcômero está relaxado, certo? Então, essa é a estruturação da menor unidade contrátil do tecido muscular esquelético. E agora a gente vai só mencionar algumas curiosidades para que a gente finalize essa aula. Então, o que seria o rigor mortis, né? Vocês concordam que a musculatura ela só vai funcionar, ela só vai contrair se ela tiver energia, né? E essa energia é proveniente de quê? Do ATP. Então, quando a gente tem a morte do indivíduo,
o que é que acontece? Esse indivíduo ele não está mais captando oxigênio, né? Então, nós não temos mais disponibilidade de oxigênio. Se eu não tenho disponibilidade de oxigênio, as mitocôndrias não conseguem realizar oxidação de moléculas energéticas, me fornecendo energia. Então, eu não tenho mais ATP. Vocês vão ver lá na fisiologia que o processo de contração e relaxamento do músculo, ele precisa de ATP, ou seja, de energia, tanto para que ocorra a contração, ou seja, que os filamentos de actina deslizem sobre os filamentos de miosina, fazendo a contração do sarcômero, mas também o processo de relaxamento, ou seja, de retorno ao seu estado basal, também vai precisar de ATP. Isso vocês vão ver em fisiologia humana, certo? Então, esse processo também vai precisar aqui de ATP para que ocorra o relaxamento. Se eu não tenho oxigênio, eu não tenho ATP. Se eu não tenho ATP, esse ATP não vai se ligar ao sítio da miosina, que favorece a mudança conformacional para o relaxamento das fibras. Então, se na hora que eu morri, eu estava com algum músculo contraído, eu não vou ter ATP, porque eu não tenho mais oxigênio, e esse ATP ele não vai se ligar ao sítio da miosina, que favorece a mudança conformacional do relaxamento. Então, rigor mortis é isso, quando o indivíduo morre, né, e ele vai estar com alguma parte do corpo contraída, essa contração ela não se desfaz. Por quê? Porque não tem ATP, não tem energia para favorecer o relaxamento daquele músculo. Então, a gente precisa esperar o início da deterioração, né, para que a gente consiga retornar aquele membro, abrir aquela mão, retornar o braço à posição, porque se a gente fizer isso enquanto está no início da morte, a gente corre o risco ali de quebrar o braço e não conseguir retornar o braço do indivíduo para o local, porque não tem energia para favorecer a descontração muscular. Então, tem que esperar o início dessa deterioração, certo? Então, o rigor mortis é isso, é quando a gente não tem, quando o corpo ele não tem mais energia para realizar o processo de relaxamento, que também requer energia, e aí permanece contraído. A contração não se desfaz, ok? E a hipertrofia, né? O que é a hipertrofia que tanto se fala na academia? Então, a hipertrofia nada mais é do que o crescimento das fibras musculares, ou seja, o aumento do tamanho das fibras musculares, né? Consequentemente, se eu aumento o tamanho das minhas fibras musculares esqueléticas, eu vou estar aumentando também o quê? O tamanho do músculo, né? E esse aumento, ele só vai acontecer se você causar microlesões nos miofilamentos. Então, recordem comigo que a gente tem a fibra muscular esquelética. Dentro de uma única fibra, ou seja, de uma única célula muscular esquelética, nós temos vários miofilamentos de actina e miosina, certo? Então, o intuito do treino de hipertrofia é causar microlesões nesses miofilamentos dentro da fibra muscular, certo? Porque aí o processo de regeneração vai fazer com que essa fibra aumente, com que essa fibra cresça. Então, as células satélites que existem nessas fibras musculares regeneram esses miofilamentos que foram lesados. Então, a musculação que está voltada para a hipertrofia vai mostrar, meu Deus, como fogem as palavras, vai colocar exercícios que causem microlesões nos miofilamentos, certo? Porque aí essas células satélites vão conseguir regenerar esses miofilamentos, e aí, normalmente, nesse processo de regeneração, se produzem muito mais miofilamentos, portanto, essa célula vai crescer, ela vai aumentar, portanto, hipertrofiar. Agora, não confundam, né? Microlesões nos miofilamentos que existem dentro de uma única fibra muscular com a lesão na fibra muscular, certo? Quando nós temos lesão na fibra muscular, nós não causamos a hipertrofia. Por quê? Porque a gente não tem praticamente regeneração de fibra muscular esquelética nos músculos, certo? Nós não temos regeneração de fibra muscular.
praticamente. Uma exceção ou outra a gente consegue regenerar, mas na imensa maioria, a predominância é de que não há regeneração do tecido muscular esquelético. Então, se eu causo uma lesão na minha fibra direto, né, na minha célula muscular, eu não consigo regenerar aquela célula e eu perdi aquela fibra muscular, portanto, eu não consigo realizar a hipertrofia, porque eu estou reduzindo a minha quantidade de células musculares e não aumentando. Então, a gente tem que prestar atenção no tipo de exercício que é fornecido e também, quando a gente iniciar devagar, para justamente não acarretar em lesões de fibras musculares que vão aí causar a perda dessa hipertrofia e não o aumento, que é o que se busca, certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma lesão na fibra muscular, nos miofilamentos, certo? A microlesões nos filamentos de actina e miosina, e nós temos na fibra muscular a presença de células satélites. Essas células satélites, elas conseguem se proliferar, né? E aí elas vão regenerar essas fibras, esses miofilamentos de actina e miosina dentro da fibra muscular. Normalmente, eles produzem uma quantidade bem maior de miofilamentos. Isso faz com que a fibra cresça, né? De fato, ocorra a hipertrofia. Se eu causar a lesão aqui na fibra muscular, não vai haver regeneração. Eu só perdi uma fibra muscular, certo? Então, eu perdi aquela fibra, porque essas células satélites, elas regeneram apenas miofilamentos e não a célula inteira em si, certo? Então, o processo de hipertrofia tem que causar microlesões nos miofilamentos e não na fibra completamente, ok? Outra curiosidade também sobre esse tecido muscular esquelético é que a gente tem uma diferença, na verdade, não uma diferença, mas uma relação direta entre a força muscular e as fibras ativadas em determinado movimento. Então, quanto mais fibras nós ativamos no movimento, ou seja, quanto mais células musculares nós ativamos em um movimento, mais força nós conseguimos desempenhar, certo? Então, é o que acontece quando você está na academia e vê um cara gigante, né, musculosão, levantando 10 quilos na flexão de cotovelo e você olha para um mais magrinho, né, que você não dá nada, e você vê ele levantando 20 quilos na flexão de cotovelo. O que foi? Tá na cama, o que é, hein? Só um minuto, tá, gente? Então, o que é que acontece nessa situação? Você já pode deduzir que o cara grandão, o cara musculosão, está naquele movimento de flexão de cotovelos ativando muito menos fibras do que aquele cara magrinho que está levantando lá 20 quilos, certo? Porque quanto mais fibras nós ativamos no movimento, mais força nós conseguimos desempenhar. Então, se a musculatura do cara lá grandão, ele ativa 2 fibras, então, ele é grande por quê? Porque ele hipertrofiou muito aquelas 2 fibras. Obviamente que é mais, certo, gente? Eu estou só colocando assim em números. Ele hipertrofiou muito aquelas 2 fibras. Então, ele é grandão para aquelas 2 fibras que cresceram. Mas todas as outras lá, fibras que estão presentes no músculo dele, estão dormentes. Elas não hipertrofiaram, porque ele só ativa sempre as mesmas 2 fibras com aqueles 10 quilos, por isso ele não tem tanta força quanto o magrinho. Enquanto o magrinho, ele está lá definidozinho, porque ele consegue ativar 10 fibras musculares. Então, em vez dele distribuir toda a hipertrofia em 2 fibras, ele distribui a hipertrofia dele naquelas 10 fibras musculares e consegue desempenhar uma força muito maior, levantando os 20 quilos. Entendeu? É a mesma coisa que acontece na situação de vida ou morte ou em hipnose, né? Que tem gente que vai lá, é hipnotizada e consegue levantar um carro. Ou quando a gente está em situação de vida ou morte, que a gente vê, sei lá, um filho com uma barra de concreto em cima e você vai lá e consegue erguer o concreto e puxam a criança, alguma coisa. São situações
em que o nosso sistema nervoso consegue, né, devido à situação, ativar todas as fibras do nosso músculo. Então, vamos supor que o cara que está ali na academia, que está malhando pesado, que ele é bem grandão, ele ative sempre, ele levanta muito peso, e ele levanta muito peso ativando umas 10 fibras do músculo do bíceps dele, do bíceps ou do braquial dele. Ele vai ativar umas 10 fibras. Vamos supor que eu estou nessa situação de vida ou morte ou de hipnose e eu consigo ativar todas as 100 fibras musculares do meu braquial, do meu bíceps. E aí eu consigo erguer uma coisa de concreto, né? Então, essas situações que a gente vê, às vezes, nos vídeos, né, de pessoas que têm uma força extrema em situações diferenciadas, é justamente isso, é quando a gente tem essas situações que descarrega muita adrenalina e que o nosso cérebro ele consegue ativar todas as fibras que compõem o músculo, e quando a gente consegue esse feito de ativar todas as fibras de um músculo, a gente consegue construir uma força gigantesca, porque a gente ativou todas as fibras que compõem aquela musculatura, certo? E para finalizar, é só que esse tecido muscular estriado esquelético, ele possui 2 tipos de fibras, né? Ou seja, de células. Então, essas fibras dessa musculatura esquelética, elas podem ser diferenciadas segundo a sua força, resistência e contração. E essa diferenciação tem relação genética, certo? Se você nasceu com mais, que a gente vai já descrever, mais fibras vermelhas do que brancas, não tem como você estimular o seu organismo a converter as fibras vermelhas em fibras brancas. Não, você nasceu com aquela composição muscular. Da mesma forma que o indivíduo que tem uma predominância de fibras brancas, ele vai ter aí ele não tem como converter essas fibras brancas em fibras vermelhas, ele vai se manter com as fibras brancas lá, porque é uma composição que está relacionada à genética do organismo, certo? Então, quando a gente tem muitas fibras vermelhas, essas fibras vermelhas, elas são ricas em mioglobina, certo? Essa mioglobina é uma proteína vermelha que está relacionada ao transporte de oxigênio mais eficiente. Se eu tenho um transporte de oxigênio mais eficiente, eu consigo dar às minhas mitocôndrias mais oxigênio, né? Se elas têm mais oxigênio, elas conseguem produzir mais energia para mim. Então, eu tenho mais ATP disponível nas fibras vermelhas, graças à presença em cada fibra muscular, ou seja, em cada célula muscular, dessas proteínas mioglobinas, certo? Que fazem esse transporte de oxigênio mais eficiente. Então, essas fibras têm por característica serem mais resistentes, certo? E menos fortes. E também a sua contração é uma contração mais lenta e mais contínua. Por quê? Porque elas têm uma quantidade de ATP disponível constantemente, porque o transporte de oxigênio ele é mais eficiente. Então, elas têm uma disponibilidade de ATP constante, né? Esse ATP não vai acabar, como é o caso da gente na academia, que o ATP uma hora acaba e aí a gente precisa de outras fontes de energia. E aí que acaba dando aquelas dores que a gente sente depois, né? Que é por causa da eliminação desse ATP, não tem mais o ATP disponível e a gente tem que usar outras fontes disponíveis. Como o doce? Pode comer. Então, elas são fibras mais resistentes e menos fortes, que, portanto, têm uma contração mais lenta e mais contínua. E quanto às fibras brancas, né? Essas fibras brancas, obviamente, não vão ter a proteína mioglobina, que é essa proteína vermelha. Se elas não têm a proteína mioglobina, elas não têm um transporte de oxigênio tão eficiente. Portanto, elas são mais fortes, mas elas são menos resistentes. Então, elas têm uma contração rápida e descontínua, né? Porque elas não têm uma disponibilidade de oxigênio, portanto, de ATP, né? De energia, tão constante. Então, elas utilizam aquele pool inicial de energia que elas têm. Então, é aqui, ó. Fibras vermelhas ricas em mioglobina e também
em mitocôndrias, tem uma grande quantidade de oxigênio, né? Porque a mioglobina faz esse transporte mais eficiente, que vai disponibilizar aqui oxigênio para as mitocôndrias produzirem uma energia, um ATP constante, né? Contínuo. Isso faz com que eu tenha uma contração contínua, mais lenta. Então, é o que a gente vê aqui no caso dos atletas de maratona, né, que correm 42 quilômetros. Eles precisam manter um ritmo de contração, né? Eles precisam manter sua velocidade ao longo da prova. Então, ele tem o quê? Ele tem uma predominância, isso aqui é um estudo de fato, certo? Quando a gente olha a composição muscular desses atletas. Então, ele tem uma predominância de fibras musculares vermelhas. Por quê? Porque ele precisa dessa contração contínua e lenta, porque é uma prova de longa distância. Então, ele precisa conseguir manter essa capacidade de contração muscular, essa capacidade de manter a corrida dele por muito mais tempo. Ao contrário aqui, ó, da fibra branca, em que a gente não tem essa mioglobina, portanto, a gente não tem essa energia tão disponível. E aí, essa fibra branca ela vai ter uma contração mais rápida, mas menos contínua. Então, ela tem um pico inicial, né? Que é quando ela faz aquele gasto de ATP do início. Então, é a característica dos atletas de provas curtas, né? 100 metros, né? Quem é o mais rápido. Então, quando a gente pega a musculatura de um atleta de 100 metros rasos, né? Que faz a corrida no menor tempo, a gente vê que há uma predominância na musculatura dele de fibras brancas. Por quê? Porque ele precisa daquela explosão, né? Que é a saída dele, e é uma contração que ela não dura muito tempo. A gente vê que são segundos, né? Para que ele conclua aqueles 100 metros dali. Então, ele não precisa que essa contração de fato seja contínua, como no caso de um atleta de maratona. Então, essa contração, ela sendo rápida, tendo uma explosão inicial, é justamente o que ele precisa para concluir mais rápido esses 100 metros, ok? Então, vamos lá. Vocês compreenderam aí? Pronto, gente. Pois então, na próxima semana a gente vê o tecido epitelial e aí eu encerro com vocês, certo? Aí até o final dessa semana eu posto as notas para vocês, mas vocês sabem que não é a prova de vocês total, né? Porque tem que dividir meio a meio com a nota de embriologia. Então, mas eu mando a nota de vocês até o final dessa semana quando eu finalizar a correção dos trabalhos, certo? Então, bom dia, até a próxima semana. Viu? Tchau, tchau.